Aleluia. Glória a Deus. Amém, amada igreja. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Quarta-feira, quase 20h30. Tem acho que um pouquinho mais cedo. Aqui tá batendo às 20h27, horário de Brasília. Mas que prazer imenso poder estar aqui. Louvo a Deus por essa oportunidade, né, da qual Deus nos concede, de poder abrir os nossos olhos, encher o nosso pulmão de ar e poder abrir a nossa boca e dizer o quanto Deus é bom, né, o quanto Deus é misericordioso e poderoso sobre nossas vidas. Mais uma quarta-feira, né, aqui nesse nosso propósito do Desperta e Haja, aonde podemos falar um pouco da palavra do Senhor, podemos divulgar, né, o quanto Deus é bom e é misericordioso sobre nós. E essa é a intenção, né, como eu disse desde o início, né, já estamos aí praticamente já na segunda metade, né, do ano, no segundo semestre, e Deus já havia colocado esse projeto no meu coração desde o início do ano, que é o Desperta e Haja, ou seja, que devemos nos despertar diante da presença do Senhor e permitir que haja a luz, a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Porque é algo que eu sempre vou dizer, irmãos, enquanto Deus me der a oportunidade de abrir a minha boca, eu sempre vou falar. Não existe nenhum outro direcionamento para as nossas vidas sem aquele que está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor, ela nunca voltará vazia. A partir do momento que temos essa oportunidade de estudar, né, nos enchemos da presença do Espírito Santo de Deus. E o Desperta e Haja justamente é isso, né, que possamos nos despertar, porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, nada somos e nada conseguiremos fazer. Então é uma honra mesmo, né, a qual eu agradeço e louvo muito. E agradeço por essa oportunidade que Deus me dá de poder estar aqui, né, com a ousadia e a graça do Espírito Santo de Deus sobre nós. E estamos aqui, né, nessa série de estudos sobre as 7 igrejas de Apocalipse, as 7 cartas, né, direcionadas às 7 igrejas que constam no livro de Apocalipse, como nós já dissemos, né, o próprio Senhor Jesus, né, por intermédio ali do nosso apóstolo João, né, escreve estas cartas e direciona, né, estas palavras de ensinamento, estas palavras de confronto, mas de correção, né, a todo o povo destas igrejas. Foram cartas direcionadas naquela época, né, naquele período determinado. Mas bem sabemos que a partir do momento que nós temos a oportunidade de ler a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é viva, né? Então, lemos a Bíblia o tempo todo, e o tempo todo uma palavra nova, né? As mesmas escritas, mas de uma forma nova em nosso coração. E isso é maravilhoso. Minha mãe, paz Senhor, mãe, Deus abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigada mesmo pela sua presença. E aí nós gravamos esse vídeo, né, agora, e depois eu deixo ele disponibilizado, né, aí na minha rede social, para que todos aqueles tenham, né, possam ter a oportunidade depois de ouvir um pouco, né, e meditar aí na palavra do Senhor nesse pouco tempo, né, que nós temos aqui. E quem tem a oportunidade agora, né, de poder abrir a palavra do Senhor, né, eu sempre digo, né, deixar um exemplar da Bíblia sempre conosco, e vamos ler então, né, esta quinta carta, pelo menos aqui, né, em termos de sequência, nós falaremos hoje da igreja de Sardes, e esta quinta carta, ela se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3º, a partir do verso 1º, amém? No livro de Apocalipse, o capítulo 3º, a partir do verso 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos.
O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus e aleluia. E esta, como eu disse, né, é a quinta carta, né, que foi escrita através do apóstolo João, né, na ilha de Patmos, e está direcionada, né, à igreja aonde estava localizado a cidade de Sardes, né? Então, esta igreja, né, conforme bem entendemos, a igreja de Sardes era uma comunidade cristã do primeiro século, que ficava na Ásia Menor. A Bíblia, né, como eu acabei de ler aqui, ela registra a carta à igreja de Sardes no livro de Apocalipse. Por isso a igreja de Sardes é sempre lembrada como uma das 7 igrejas, né, do Apocalipse. Como nós estamos estudando aqui, já estudamos algumas e estamos nessa quinta carta, né, nessa série, né, de 7 cartas, estamos já na quinta carta, né, que foi direcionada. E Sardes, irmãos, ela era uma cidade na qual aquela comunidade, né, aquela comunidade cristã estava localizada. E era uma cidade muito, né, muito antiga. E em seus tempos áureos, né, os cidadãos de Sardes, eles se orgulhavam do fato da cidade ser uma verdadeira fortaleza, né, porque na verdade, por muito tempo, Sardes foi uma cidade praticamente inconquistável, né? Diferente das demais, né? Ela era uma cidade fortificada, né? E essa fortificação, né? Essa fortaleza, a guarda delas era de uma forma natural, né? Por formações ali montanhosas. Mas os tempos bíblicos, né, no Novo Testamento, relata que Sardes não vivia mais, né, os seus melhores dias, vamos pensar assim, né? O povo cristão que estava estabelecido nessa cidade, né? Embora ainda tivesse alguma importância comercial e militar, como parte da província, né, romana da Ásia Menor ali, como em outras cidades praticamente ali do Império Romano, Sardes era uma cidade idólatra, né? Em Sardes, a religião romana, ela era muito difundida, principalmente nessa cidade, né? Em Sardes, ficava o centro do culto a deus Artemis, né? Então, existia muito paganismo, né? Muitos cultos ali, da qual praticamente todas as cidades, né, que eram dessa região localizadas, né, e eram da governância, né, estavam ali sobre o regime do Império Romano, praticamente todas elas, né, cultuavam algum deus. E especificamente nessa cidade de Sardes era a deusa Artemis. E as cartas, né, de Cristo, as igrejas, né, as 7 igrejas do Apocalipse, elas seguem, como a gente já vem estudando até agora, já dá para se perceber que ela tem um padrão, né? Elas fazem uma saudação inicial, um elogio, uma crítica, né, uma instrução e uma promessa, né? E apenas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas não são criticadas, né? Enquanto também somente a igreja de Laodiceia, que praticamente aqui será, né, a sétima, né, a sétima carta que nós vamos estudar, então daqui 2 encontros, né, então apenas esta igreja, ela que segue, né, que elas não são criticadas no caso, como eu havia dito, e a igreja de Laodiceia é a única que ela não é elogiada, tá? Então é uma igreja da qual nós temos essa oportunidade de estudar agora nesse momento. E a igreja de Sardes, ela é elogiada, ela é criticada, ela é instruída e confortada, conforme eu acabei de dizer aqui nesses versos, né, com uma maravilhosa promessa da parte do Senhor. No entanto, a igreja de Sardes recebe uma das críticas, né, mais severas de Cristo, que a igreja de Sardes, né, como a própria palavra do Senhor ela está dizendo, era uma igreja morta. E isso para nós, como cristãos, é uma dureza, né? É uma dureza ouvir isso. E principalmente quando a gente sabe que a gente ouve isso, né, do próprio Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus nos dá essa advertência, né? Você é uma igreja, né? E hoje nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo de Deus, né? E ele vem ele vem com essa dura, né, correção, né? Com essa palavra que praticamente é uma palavra severa direcionada à igreja, né? Você é uma igreja, né, viva, mas que está morta.
né? Então, primeiramente, né, o Senhor se apresenta à igreja de Sardes dizendo que ela é aquela que tem, né, os 7 Espíritos de Deus, conforme nós acabamos de ler aqui, e as 7 estrelas. O número 7, na linguagem simbólica do Apocalipse, indica uma completude. Essa expressão é uma referência à plenitude do Espírito Santo, né? O único que pode reviver a igreja morta, né? Por isso que ele se direciona, né? Ele já se apresenta dessa forma. E a expressão 7 estrelas é uma referência aos ministros do Evangelho, que são designados como instrumentos para a proclamação da palavra de Deus, né, que gera, né, vida para uma nova igreja. E após a saudação inicial, como se inicia, né, bem aqui nós estudamos aqui, acabamos de ler, né, o Senhor Jesus, ele identifica um grande problema na igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives, mas está morto. Ou seja, a igreja de Sardes, ela tinha uma boa reputação diante dos homens, tá? E isso é muito importante que a gente diga, né? E uma péssima reputação diante de Deus. Sardes era uma igreja que vivia de aparências. Enquanto as pessoas visualizavam a igreja de Sardes uma aparência externa, né, de espiritualmente correta, Deus enxergava a apatia espiritual, né, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. E isso é muito grave, né? Bem sabemos que existem muitas situações que acontecem até nos nossos dias de hoje, né, quando sabemos que existem pessoas dentro da igreja, né, que às vezes pode estar lá, né, com as mãos erguidas, cultuando, né, abrindo a sua boca para poder cantar um louvor, para poder dizer o quanto Deus é bom, e sabemos que estas pessoas, né, o que elas não podem esquecer é que somente o próprio Senhor Jesus é que conhece a sinceridade da nossa adoração. E o próprio Senhor Jesus, quando ele começa, ele diz, eu conheço as tuas obras. Em outras cartas, ele mesmo diz, eu te conheço, né? Então, para que nos escondermos, né? E essa é a palavra do Senhor direcionada à igreja de Sardes. Você tem fama de viva, né? Leva um bom nome, né? Todos olham você com bons olhos, com bons exemplos, né? Se mostra, né? Em termos de culto, vamos dizer assim, o culto é certinho, né? Tem aquele padrão bonito, né? Aqueles louvores maravilhosos, aquelas mulheres, aqueles homens bem alinhados, bem vestidos, né? Todos eles com um sorriso no rosto, né? Então, quando a gente olha muitas vezes para essas pessoas, a gente olha, nossa, como essas pessoas são exemplos, né? Eu quero levar eles como exemplos, porque eles faziam tudo correto. Como se diz assim, os ritos, né? Os ritos, todos eles eram seguidos, né? Todos eles eram realizados ali. Mas o que nós temos que entender é que o próprio Senhor Jesus, diante desta igreja, né? Que era uma igreja ovacionada por homens, né? Que era uma igreja politicamente correta, né? Aos olhos humanos, o próprio Senhor Jesus, ele vai lá e ele tira a capa. Porque diante da presença do Senhor é assim que acontece sobre nossas vidas. Ele arranca a capa desta igreja. E ele diz, você tem fama que é viva, mas na realidade está morta. Ou seja, apatia espiritual sobre esta igreja é o que reinava. E isso foi a própria sentença do Senhor Jesus Cristo para com esta igreja, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui com suas palavras, você tem fama de viva, mas está morta. E isso acontece muitas vezes comigo e com você, com cansaços físicos, com abatimentos de alma, com tristeza. Às vezes acontecem situações na nossa vida, né, da qual, ao invés de nós tratarmos essa situação, a gente prefere sempre deixar pra lá, né, para não aborrecer o outro, ou para não entristecer, ou porque a gente acha que vai gerar muito mais confusão em relação a uma determinada situação, e aí esses entulhos, né, vão entrando dentro do nosso coração, vão tomando conta do nosso ser. Nós vamos, né, como se diz, muitas pessoas às vezes falam, né, tem um sorriso no rosto, né, um sorriso nos lábios, mas na realidade o coração, né, ele está desfalecido, né, na realidade o coração, ele está endurecido, empedernido, ou seja, fala, mas não vive aquilo que fala. E isso é muito, 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 gente, natural dentro das igrejas.
Hoje a gente vê muitas pessoas, muitos fiéis, não somente nesta época, né, quando o próprio Senhor Jesus ele denuncia a conduta, né, desta igreja, mas isso acontece dentro da nossa própria igreja, né, dentro da nossa própria sociedade, né, pessoas que às vezes se dizem politicamente corretas, mas as suas atitudes, né, as intenções do coração são intenções totalmente contrárias aos princípios e à palavra do Senhor. E nós temos que nos policiar, porque o que adianta eu ter uma boa capa, né, vir aqui me apresentar diante de vocês, né, e saber que as minhas condutas, as minhas atitudes e as minhas ações do meu dia a dia, né, não refletem a imagem e semelhança do próprio Senhor Jesus, a qual Ele mesmo, né, nos ensina. Se quiser seguir a mim, né, tome a sua cruz, né, e siga-me, né, se quiser seguir após mim, né, tome a sua cruz e siga-me. E nós temos que entender que para que possamos ser verdadeiros exemplos, né, verdadeiros adoradores diante da presença do Senhor, nós temos que nos despir dessa capa. Porque a própria palavra do Senhor, ele diz, né, eu conheço, você tem boa fama, você leva o meu nome, você segue os meus ritos, né? Você jejua, você ora, você está na igreja praticamente de domingo a domingo, você faz tudo certinho. Mas na realidade, né, eu conheço aquilo que está dentro de você. Esta é a palavra do Senhor para essa noite, né? Você se diz que é de Deus, mas dentro de você existe um vazio muito grande. Existe uma perturbação mental, né? Algo que tira a sua paz interior. Então você está apática, né? Esta é praticamente a palavra do Senhor, resumidamente, né? Você se diz viva, sorridente, né? Ovacionada pelos homens, mas diante da minha presença eu te digo, né? Eu te conheço e sei as tuas obras. E você está apático, você está frio. Você precisa de um arrependimento. E esta é a palavra do Senhor. Após esta dura repreensão que o Senhor dá à igreja, você que está dizendo que é viva, mas eu te considero uma igreja morta. E isso é muito sério, irmãos. Porque aqui ele não vem com essa palavra de esperança, né? Ah, não está morta, apenas dorme, né? Não, aqui ele diz, ele já dá a sentença. Esta igreja, especialmente, ela está morta diante da presença do Espírito Santo de Deus. E isso é que nós temos que tomar cuidado para que não aconteça essa morte espiritual sobre a minha vida e sobre a sua vida. Problemas, eles irão acontecer, situações da nossa vida, elas irão acontecer porque estamos sujeitos. Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Mas enquanto estamos aqui vivendo neste mundo, teremos que suportar as aflições, teremos que suportar as dores, porque o problema principal que a gente percebe dentro desta igreja é que é uma igreja que, ao invés de influenciar o mundo, ela se deixa ser influenciada pelo mundo. Ela toca, né, as regras de acordo com aquilo que o mundo dita, né, na sua sociedade, como uma boa conduta. Sabe aquelas regras de boa conduta que todo o povo humano segue? A conduta de uma sociedade perfeita, de uma sociedade moralmente ética, a igreja acaba adotando estas condutas. Só que elas esquecem da verdadeira adoração, né? Da verdadeira simplicidade, da verdadeira humildade, da verdadeira palavra viva, do verdadeiro avivamento. Esta é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. O que nós temos que entender é que grandes avivamentos acontecem na igreja a partir do momento que a gente se firma em uma comunidade, né, unida no mesmo propósito, principalmente em cultos que me leva a adorar verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Só que para que eu dentro da igreja adore, né, em espírito e em verdade o Espírito Santo de Deus, eu preciso me confrontar. Eu preciso me limpar. Eu preciso limpar as minhas vestes. Eu preciso entender que não é de qualquer forma e de qualquer maneira, não é uma conduta humana, né? Eu simplesmente indo na igreja para poder fazer um social. Eu preciso estar lá e puxar o povo. Se eu estou fortemente fortalecida, glória a Deus e aleluia, se eu neste momento da minha vida estou com a plenitude da graça do Espírito Santo sobre mim, eu preciso abrir a minha boca
e conduzir e trazer o povo novamente, chamar o povo novamente à repreensão, repreender o povo, porque eles estão lá de uma forma totalmente dispersa. E a palavra do Senhor para esta igreja justamente é isso. Pare de ritmos mundanos, de doutrinas mundanas, né, de uma cultura social implantada e inserida dentro da igreja, mas que na realidade é totalmente reprovado pelo Senhor. Porque, como eu disse, é o Senhor que esquadrinha o coração, é o Senhor que sonda os pensamentos humanos e a intenção, e é Ele que julga a intenção e o pensamento. E o que nós temos que entender é que nada adianta eu estar diante da presença do Espírito Santo de Deus, me apresentando moralmente correta diante dos pastores, diante dos membros da igreja, mas se o meu coração ele está frio, ele está morto, e eu não sou uma pessoa sincera diante da presença do Espírito Santo de Deus. O que nós temos que entender é que o Espírito Santo de Deus todos os dias me dá a oportunidade de me limpar, de me lavar. O que eu não posso é viver morta dentro de uma igreja me declarando viva. Dá para entender? Faz sentido esta palavra nesta hora, neste momento para as nossas vidas? O que eu tenho que entender também é que após uma dura repreensão, né? Você se diz viva, mas na realidade você é morta. E após esta dura repreensão, graciosamente, porque servimos a um Deus misericordioso, o Senhor, Ele dá mais uma oportunidade a esta igreja de Sardes. Cristo chama, né, os crentes desta igreja ao arrependimento. Né? Aquela igreja, ela tinha que mudar radicalmente, irmãos. Era preciso despertar e fortalecer o pouco que estava prestes a morrer. E o Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso que antes de destruir totalmente, ou antes dele dizer que não tem mais jeito, ele vem com a sua repreensão, ele vem com a tentativa, ele sempre está aqui, batendo a porta insistentemente, buscando, né, por todos aqueles que estão aqui para o adorar em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor para esta igreja de Sardes é justamente isso. Você precisa mudar radicalmente. Você precisa trazer o arrependimento, né, sobre o seu coração. E neste momento, Jesus ele aconselha a igreja de Sardes a se levantar. Aguardar a sua palavra, guardar o seu jejum, guardar principalmente, irmãos, a sua santidade. Porque isso é o que mais importa para a palavra do Senhor. Eu preciso entrar dentro da igreja e esquecer todos aqueles que estão à minha volta, porque aquele que verdadeiramente vai mover os céus ao meu favor, glória a Deus e aleluia, ele está lá comigo naquele momento, querendo ouvir a minha voz. E muitas vezes estamos ali preocupados com aquilo que acham de nós, aquilo que acham das nossas vestes, aquilo que vão falar, se eu falo errado, se eu não falo, né? Eu ainda preguei no domingo ainda, e sou sincera em dizer, né, que muitas palavras eu depois ouvindo, né, nossa, poderia ter dito de uma forma, poderia ter dito de uma maneira, e eu sou suspeita em dizer que por muitas vezes eu fiquei de boca fechada por medo daquilo que iriam dizer de mim, né, por medo das pessoas rirem, por medo de chacotas, por medo de pessoas simplesmente falarem, né, sobre a minha pessoa. E isso é um grande erro, porque isso te mata espiritualmente. O Senhor Jesus, Ele está aqui querendo usar a sua vida, querendo usar o seu corpo físico, a sua boca, para poder abrir a boca com palavras de repreensão e chamar a igreja novamente para um avivamento, porque estamos aqui na espera do Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, mas enquanto estamos aqui esperando, nós temos que todos os dias cumprir os nossos compromissos, né, humanos, porque nós temos conta para pagar, nós temos que trabalhar, nós temos que nos levantar, nós temos que as nossas tarefas ser feitas, mas nós não podemos esquecer da nossa adoração. E lembrar todos os dias na nossa mente, no nosso coração, por aquilo que nós fomos chamados. Esquecer das opiniões humanas, se eu estou sendo ovacionada ou se eu estou sendo criticada. O que importa é que eu entenda que Cristo vive em mim.
E as minhas atitudes refletem o caráter do Espírito Santo de Deus. Refletem o caráter, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. E as palavras do próprio Senhor, como ele disse a Josué, não se aparte da minha palavra, de dia e de noite medite nela. Nunca se aparte das minhas palavras. Esta é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E é isso que nós temos que entender. Temos que todos os dias, né? Como eu disse, Jesus ele aconselha a igreja de Sardes a guardar e a viver um verdadeiro evangelho, a viver uma vida de acordo com as promessas, com a palavra, com as regras, com os ensinamentos. Não existe isso, porque o novo evangelho, né, o Novo Testamento ele veio, mas o Velho Testamento também foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Foram homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo de Deus que deixaram estes testemunhos de vitória. Então temos aqui a Bíblia, a própria palavra do Senhor. Nós temos que tomar para as nossas vidas como uma conduta, como um modo de vida. Mas não um modo de vida estiloso, da qual eu espero que eu vou ser ovacionada ou que eu vou ser elogiada pelas pessoas que estão ao meu redor. Não, irmãos. As pessoas ao meu redor, elas têm que ver a graça e a glória, o meu testemunho. Você tá vendo aquela irmã? Olha como Deus se moveu em favor dela quando ela mais precisou. Glória a Deus e aleluia. Olha o milagre que o próprio Senhor fez na vida dela. Quando eu achei que não tinha mais jeito, você tá vendo? Olha o que Deus fez. E esta é a graça que nos move, é a graça que leva a nossa vida rumo a uma vida de santidade, na espera da vinda, porque não sabemos o dia de amanhã, mas temos que estar preparados todos os dias. E esta é a repreensão e o conselho do próprio Senhor Jesus para esta igreja. Viva uma vida santa, de acordo com o meu evangelho, de acordo com aquilo que você já recebeu. Porque isto é a palavra. O Senhor diz aqui, você já ouviu a minha palavra. Você já falou da minha palavra. Então viva aquilo que você já ouviu e daquilo que você já disse. Lembre-se das minhas palavras. Viva aquilo que você já ouviu dos meus ensinamentos. Mas não se aparte do livro desta lei. Eis a palavra do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. E o que nós temos que entender é que, sem dúvida, os habitantes daquela cidade, né, da cidade de Sardes, eles podiam entender muito bem a analogia de ser surpreendido, né, como ele diz aqui, que seriam surpreendidos como um ladrão. Né? Embora aquela cidade tivesse, né, uma fama de intransponível, como eu disse aqui para vocês no início da live, né, era uma cidade que ela não havia sido conquistada, né, porque ela tinha a sua fortaleza, e a sua fortaleza até mesmo de forma natural. Então ela se gabava por ser uma cidade que ela tinha muros, né, que ela tinha as montanhas, ou seja, proteções, e ela se gabava de ser boa. Ela se gabava porque ela sabia que ela era boa, ela tinha boa conduta, né? Ela vivia uma vida de santidade diante dos olhos dos homens. E ela foi invadida. Isso que ela não percebe, como eu disse ainda na última palavra, as sutilezas de Satanás. Esta igreja, ela foi invadida pela influência mundana. Invadida pela influência mundana. E aí o que nós temos que entender é que a ideia era que, da mesma forma como a cidade de Sardes ela foi surpreendida como um ladrão, né? Ela, pela destruição repentina, algumas vezes a igreja também, né, a igreja cristã daquela cidade também experimentaria algo semelhante. Né, se não se arrependesse verdadeiramente. Da mesma forma que a guerra, né, de uma hora para outra, surpreendentemente invadiu Sardes, né, e acabou tomando, né, foi o próprio Alexandre, né, que eles comentam que tomou esta cidade. Da mesma forma, de um piscar de olhos, né, a igreja ela poderia também vir a cair da mesma maneira se ela não viesse a acordar, a abrir os seus olhos, né? Inclusive, essa advertência mostra, né, quão próximo o mundo estava dentro da igreja, né? E isso eu não sei nem qual a palavra que eu uso, né? Que é entristecedor, irmãos,
nós ouvirmos uma palavra dessa do próprio Senhor Jesus. Mas o que nós temos que entender é que a carta à igreja de Sardes, ela termina com uma maravilhosa promessa ao remanescente fiel. Glória a Deus e aleluia. O próprio Senhor Jesus, ele diz para aqueles que se julgam estar certos, mas ele é que sonda e conhece os pensamentos e as intenções do coração. E ele ainda diz, da mesma forma como um ladrão às vezes invade e te pega de surpresa, né? Eis que o próprio Senhor Jesus está aqui neste momento e te confronta de uma forma que te surpreende. Surpreende os teus pensamentos, surpreende as tuas intenções, surpreende os teus atos de uma forma sutil. Ele vem e ele te pega com pensamentos, ações, atos e intenções totalmente diferentes daquilo que a sua boca diz. As suas práticas não confessam e professam a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, ele está dizendo, arrependa-se, enquanto ainda é tempo. Arrependa-se dos seus atos. Esqueça de querer agradar outras pessoas, porque no final vai ser só você e Deus. No final é só você e Deus e mais ninguém. Às vezes a gente tenta levar tantas pessoas, né, para dentro da igreja. E eu ainda, acho que comentei essa semana ainda com meu marido. Eu ainda falei assim, o que adianta, né? A gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Glória a Deus e aleluia. E é estas intenções do nosso coração, né, esses pensamentos, essa influência do mundo que muitas vezes abate a nossa casa, é que nós temos que todos os dias estar fortalecidos e em vigilância. Vigilantes, irmãos, para que o ladrão, o próprio Satanás, não entre dentro da nossa casa e roube a paz, a graça e a prosperidade do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. O que nós temos que entender é que a vigilância, ela tem que ser plena, ela tem que ser diária, é todos os dias. Conforme o próprio Senhor, o próprio Deus, ele instrui a Josué. Nunca se aparte do livro da vida. Nunca se aparte do livro das leis. Antes, medite sobre ele de dia e de noite. Ou seja, essa foi a orientação do próprio Senhor. Para que possamos viver uma vida santificada, aqui já está a receita. Eu preciso todos os dias estar na presença do Senhor. Mas é todos os dias, 24 horas por dia. O meu pensamento precisa estar conectado na presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus a hora que eu durmo e a hora que eu acordo. Em todo o tempo. Porque somente Ele tem o poder e a graça de me tirar das mãos de Satanás, de livrar a minha casa, de livrar a minha família, de livrar os meus bens, tudo que pertence às nossas vidas. Somente Ele tem o poder de tirar, de nos proteger e nos guardar da presença do maligno. Glória a Deus e aleluia. E o que nós temos que entender, já para finalizar, que a carta à igreja de Sardes, né, como eu acabei dizendo, ela termina como uma maravilhosa promessa ao remanescente fiel. Glória a Deus. Primeiro, Cristo, ele disse que apesar do ambiente de morte espiritual que caracterizava a igreja de Sardes, ali havia umas poucas pessoas, né, que não contaminaram suas vestiduras. Glória a Deus. Em Apocalipse 3, aqui no verso 4. E essas pessoas, sem dúvida, né, eram crentes genuínos, ou seja, crentes que não abandonaram o seu primeiro amor, que se fortalecem de dia e de noite, que buscam a presença do Senhor em todo o tempo e tentam se fortalecer, né, para que a opressão de Satanás não venha e acabe entrando, né, sobre a vida de cada um deles. E o que nós temos que entender é que, inclusive, nessa frase, né, da qual ele acaba dizendo que existem pessoas ali, poucas pessoas, que ainda servem ele em espírito e em verdade, né? Esta frase, inclusive, tem a expressão grega que possui o sentido de que havia naquela igreja uns poucos nomes que ainda eram fiéis a Deus, né? Indicando que o Senhor conhece os que são seus, glória a Deus e aleluia, pessoalmente e nominalmente. Glória a Deus, e é isso que nós temos que entender, né? A palavra do Senhor, ela também diz aqui nesta carta, né, que Jesus, ele promete que a estes poucos cristãos verdadeiros,
né, fiéis, que não tinham se contaminado, né, que não tinham contaminado as suas vestes com o mundo, né, que em breve, aleluia, glória a Deus, ele estaria andando, essas pessoas estariam andando com ele, com vestes brancas, na glória, né, juntamente com ele, aleluia, esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E aos vencedores da igreja de Sardes, seriam vestidos de roupas brancas, que era uma indicação de santidade, pureza e perfeição. Glória a Deus por isso. E além disso também, irmãos, o próprio Senhor Jesus prometeu que jamais apagaria o nome do livro da vida. Oh, aleluia! E esta é a palavra do Senhor. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes a gente tem pouca força, mas o Senhor, ele está aqui em todo tempo para nos renovar, para nos abençoar, para nos fortalecer. E o avivamento sobre nossas vidas, que tanto precisamos e pedimos, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Ele não foi retirado da sua igreja. Ele está aqui conosco, dentro da nossa casa, no nosso meio, na nossa roda social, em todo tempo, quando estamos diante de um ambiente saudável, de um ambiente agradável. O Espírito Santo está aqui e ele diz a você que não se contaminou, ou que se esforça todos os dias para se afastar desse mal, desses pensamentos malignos que tentam tomar a sua mente, tomar o seu coração e te tirar da presença do Espírito Santo de Deus. A você, permaneça forte, permaneça fiel, permaneça diante da minha palavra, vivendo os meus mandamentos, cumprindo os meus mandamentos, meditando na minha palavra de dia e de noite, abrindo a boca, tendo coragem, né, de dizer quem é o Cristo para a sua igreja, tendo coragem de exortar aqueles que precisam da palavra da verdade, aqueles que se gabam, que se dizem que são de Cristo, mas na realidade não são, é só capa, são só vestes. E estas vestes, quando eu entro, quando eu tenho uma autorreflexão dentro de mim, são vestes impuras. E a palavra do Senhor, ela está dizendo para a sua igreja nesta noite: você que se diz santo, você que se diz puro, você que se diz aprovado, mas você está aprovado diante de homens. Toma cuidado com os teus pensamentos, cuidado com as tuas ações, cuidado com as tuas intenções, porque eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu te julgarei. E no final, como eu disse aqui, já nesta noite, será somente Deus e você. Deus e eu. E glória a Deus e aleluia por isso. E esta é a palavra dele para as nossas vidas. Que venhamos a nos santificar. Que venhamos a nos redimir. Que venhamos a nos quebrar. A dizer e entender que sem a presença do Espírito Santo de Deus, nada somos e nada conseguiremos fazer, glória a Deus e aleluia. O que nós temos que entender é que nós precisamos todos os dias nos lavar, para que as nossas vestes venham ser purificadas, para que as nossas vestes venham ser lavadas, para que possamos estar aprovados diante daquele que é o único que tem o poder de transformar a nossa vida, trazer a existência, a graça sobre nós, o milagre da qual tanto esperamos, que possamos ver, glória a Deus e aleluia, os nossos pedidos sendo atendidos, vivendo uma vida de acordo com a graça do Senhor. Mas eu preciso estar diante da presença do Senhor todos os dias, orando, jejuando, buscando, pedindo para que Ele sonda a nossa mente, o nosso coração, pedindo para que Ele afaste da nossa vida tudo aquilo que nos impede de ouvir a sua voz, de estar juntamente com Ele e nos lavar, nos arrepender enquanto ainda é tempo, nos arrepender dos nossos atos, das nossas atitudes e até mesmo das nossas omissões. Glória a Deus e aleluia. E que possamos abrir a nossa boca e ser canal de bênção e de influência. Influência da palavra do Senhor, verdadeiros influenciadores que influenciarão o mundo com a palavra do Senhor, a palavra viva, porque somente ela é luz e lâmpada para os nossos caminhos. Glória a Deus e aleluia. E que possamos nesta noite ter essa reflexão. Amém? Porque Deus, ele é poderoso para nos livrar. Deus, ele é poderoso para
para trazer à existência aquilo que não existe. Ele é poderoso para fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele é poderoso para transformar, para libertar, para restituir, para trazer o dobro, 100 vezes mais se preciso for. Mas Ele está aqui querendo a minha adoração e a minha busca diariamente, principalmente a minha busca diária pela santificação. E a todos esses que se esforçam para estar vivendo uma vida de acordo com a palavra do Senhor, nunca será em vão. Não desanime, porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos prometeu que viria nos buscar. Ele trocaria as nossas vestes por vestes brancas e puras, glória a Deus e aleluia. E andaríamos com Ele em espírito e em verdade, em verdadeira adoração, de dia e de noite. E estas pessoas que buscam, que tentam, que lutam para estar santificados diante da presença do Senhor. Estas poucas pessoas, como Ele mesmo disse, Ele sabe, Ele te chamará pelo nome, e o seu nome Ele nunca tirará do livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, esta é mais uma palavra, né? Esta palavra foi direcionada à igreja de Sardes. E eu agradeço muito a oportunidade, né, pelos irmãos estarem comigo aqui até essa hora. A hora já se finda, mas muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada pela presença de todos vocês. Vamos orar, né? Glória a Deus e aleluia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua graça e pela tua presença. Mais uma vez estamos aqui diante de ti para poder louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Que o Senhor neste momento venha se manifestar em nosso meio, trazendo à existência a tua presença sobre os nossos lares. Passa, Senhor, neste momento em cada lar que está sendo apresentado agora e vai retirando toda a impureza. Tudo que não provém de ti caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que eles venham a ser acampados aos 4 cantos da nossa casa, nos ajudando, guerreando conosco, a afastar todo o mal, toda a malignidade das nossas vidas, todo pensamento contrário à tua palavra, eu creio que cairá por terra. Toda língua maldita, todo olhar de inveja, toda palavra contrária sobre nossas vidas não irá prosperar, porque a tua graça e a tua presença neste momento é o que prevalecerá e reinará sobre nossas vidas. Estamos aqui para dizer sim à tua palavra, dizer sim ao teu reino, dizer sim ao teu chamado. E o tanto que te adoramos, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Nos ensina através da tua palavra. Que o Senhor permita com que a tua palavra entre sobre o nosso coração e traga o direcionamento necessário. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelo teu renovo, pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia, mas principalmente pela tua fidelidade sobre nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo de Deus, e que a paz e a graça do próprio Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Amém? Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir, né? E vamos aí nestas campanhas de oração, nestas campanhas com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito de estarmos aqui para nos fortalecer. E mais um dia estarmos aqui louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. E que hoje, ao deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos ter as nossas promessas reavivadas pelo Espírito Santo de Deus. Possamos ter sonhos, possamos ter paz e tranquilidade sobre as nossas casas, porque essa é a promessa do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta noite. Amém? Muito obrigada mesmo pela presença de cada um de vocês e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Amém? Glória a Deus e aleluia!